12 de fevereiro de 2019 e este é o episódio 23 da série 1 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Hoje comigo estão os meus dois anfitriões, David Negreira, alô, alô. O Tiago Carrondo. Olá! E connosco temos também um convidado especialíssimo, o Tiago Carreira, um dos muitos outros portugueses que esteve presente na FOSDEM e que tivemos o prazer que ele convivesse connosco vários desses dias, acompanhou o nosso grupo. Ele teve também com o nosso amigo Tiago Maurício, que vocês também devem conhecer de 2 episódios que nós fizemos sobre o Secure Open Source Day. Tiago, muito bem-vindo ao podcast Ubuntu Portugal, espero que tenhas feito uma boa viagem de regresso a casa. Olá, olá. Depois desta introdução toda não posso dizer muito mais coisas, não é? Tiago, antes de passarmos aqui ao normal do nosso episódio... Tens que ser mais específico, que agora há 2 Tiagos. Estava a pensar no mesmo. Pois é, já me tinha esquecido. É que na FOSDEM eram 3, agora são só 2. Ou então deixamos de convidar Tiagos. Eu, por mim, deixava de convidar Tiagos. Convidamos malta com outros nomes. Tiago Carreira, o que é que tu fazes na vida ligado ao software livre e à comunidade de software livre? Ora bem, em relação ao software livre, eu não faço nada, sou meramente usuário, usuário okay. se falarmos em brasileiro. Uhum. É assim, eu posso dizer que eu acho sinceramente que entrei no mercado, entre aspas, do software livre bastante tarde na minha vida. Eu a primeira vez que usei Ubuntu não, eu usei Linux, já não me lembro qual foi a distribuição, mas a primeira vez que eu usei Linux mesmo a sério já tinha para aí uns 22 anos. Agora tenho 29, portanto é só fazer as contas, como dizia o outro. Uhum. E por acaso, relativamente há muito pouco tempo, eu disse que gostava de experimentar entrar mais a sério no open source. Portanto, eu gostava mesmo de conseguir contribuir para algum projeto específico. Decidi que vou fazer isso, há um mês atrás. Neste momento estou em processo ativo de procurar o que é que me interessa, pesquisar um bocadinho mais projetos que andam por aí que eu gosto e com os quais me identifico, e tentar fazer um match com as capacidades técnicas que tenho para ver o que é que se consegue fazer aqui. Mas realmente é isso, eu tenho alguma curiosidade e alguma vontade de entrar no mundo do open source e não passa disso por enquanto. Bem, e qual é a tua área? Eu atualmente sou engenheiro de operações, eu considero mais DevOps, não na medida em que faço engenharia DevOps, porque como vocês sabem isso é um tema demasiado abrangente para eu dizer que faço, mas como faço um bocadinho de cada coisa, é aquilo que se aplica melhor. Eu já estou a fazer aqui uma pequena lista de tarefas para ti, que está cheio de vontade de contribuir. Vou na 3ª página, mas ainda não terminei. Mas vai falando, continua, vai-te enterrando, vai dizendo que está cheio de vontade de trabalhar, que vai ser muito interessante. Olha, vou-me calar um bocadinho e continuar a fazer a minha lista. Pois, como o Tiago referiu que quer entrar na comunidade de software livre e pelo que eu entendi, estiveste também na FOSDEM. Aliás, exato. Nós cruzámos assim muito brevemente na FOSDEM e também estiveste no Config Management Camp que ocorreu na semana seguinte ao FOSDEM. Foi no dia a seguir mesmo, eu saí da FOSDEM direto para ir lá. Aquilo foi em Ghent, na Universidade de Ghent. Não me lembro agora do nome da universidade, também não interessa muito. Mas foi logo no dia a seguir, foi segunda e terça. Ainda havia umas sessões na quarta que era mais pegar no software e mais workshops, uma coisa mais prática, mas eu nesse já não estive só nas conferências. E é isso. Querem que eu fale alguma coisa sobre isso? Eu quero, tenho uma pergunta. Espera aí. Porquê é que eu espero? Porque o quê? Então, eu tenho uma pergunta, eu vou fazer a pergunta, vou esperar porquê. Tenho direito, pus o dedo no ar. Força. A minha primeira pergunta que os ouvintes ouviram o teu dedo. Claro que sim, eles ouvem tudo. Eles veem e ouvem, só não veem se não quiserem. Então, a minha primeira pergunta é muito simples. Uma vez que aquilo acontece no dia a seguir à FOSDEM, não sei se tu tens esta informação ou não, se há algum tipo de afiliação entre a FOSDEM e o evento, o Config Management que tu tiveste.
Este evento estava listado na lista de Fringe. Havia vários eventos que ocorriam antes, ou imediatamente antes ou imediatamente depois da FOSDEM. Este era um deles. Aliás, foi lá que eu descobri isto. Estava a pesquisar coisas na FOSDEM, que era a principal razão de eu ir a Bruxelas. E estava a ver, já que vou fazer uma viagem, deixa-me ver se existe mais alguma coisa aqui ao lado que dê para fazer também. E dos vários que havia, este foi aquele que mais me interessou. Se há alguma afiliação direta ou não sei dizer. Sei que havia lá muita gente que eu acho até que a maior parte das pessoas que lá estiveram também na FOSDEM. Pensaram como tu, não é? Exato. Por acaso falei lá com uma pessoa que só tinha ido a esse evento, o que eu achei estranho, mas pronto, não tinha ido à FOSDEM. De facto, não existe nenhuma relação entre um evento e outro, excepto se realizarem-se na mesma altura, precisamente para fazer o que o Tiago fez, que é para as pessoas poderem aproveitar uma viagem e fazer mais que um evento. Exato, não só para as pessoas que vão visitar a FOSDEM, mas também para os speakers. Eu sei que, por exemplo, na DevRoom, onde eu estive, na dos containers, sei que houve um speaker que veio de propósito dos Estados Unidos para a Europa e aproveitou o balanço e passou na FOSDEM e, claro, passou também no Config Management Camp. Por acaso lembras-te do nome desse speaker? Não, mas posso dizer daqui a pouco. Então, e daqui a pouco o David já nos diz quem era o speaker, mas entretanto, David, tens novidades sobre o teu Teres? O meu Teres portou-se lindamente durante a FOSDEM. Fiquei bastante contente com ele, porque foi uma das minhas ferramentas de gestão da Room, quando tinha que falar com os organizadores sobre algum problema que havia. E a bateria durou-me cerca de 7-8 horas no total, com o uso regular do browser e do IRC, portanto usando a consola, sempre ligado ao Wi-Fi. Portanto, para mim, para aquele objetivo que eu queria, está a funcionar perfeitamente e nos trincos. A questão do som ainda não resolvi. Ainda não tive a coragem de abrir o portátil de novo, portanto continua fechadinho e a funcionar nos parâmetros, excepto o som. Okay. Eu tenho uma pergunta. Diz-me. Saíste de casa com um plano B ou saíste de casa só com o Teres? Saí de casa só com o Teres. Saí de casa unicamente com o Teres, campeão. Porque eu já o tinha testado também, já estive a utilizá-lo aqui em casa, tinha assim ligado ao lado e pelo uso que eu estava a dar assim em casa, apesar de não ser tão intensivo quanto dei na FOSDEM, pareceu-me fazível. Último recurso, último dos últimos, tinha um telemóvel ou pedi a alguém para falar, porque também tinha lá pessoas da organização à volta, mas pronto, nem sequer pensei nisso, fui só com o Teres, não foi preciso, funcionou perfeitamente. Continuando no tema da FOSDEM, continuei a ver talks durante esta semana, principalmente na DevRoom onde eu tive, porque foi-me difícil acompanhar as talks enquanto estava a organizar a DevRoom. Entretanto, também outra das coisas que eu fiz, marquei um exame para o OpenStack Administrator. Basicamente é uma certificação em como eu consigo administrar o OpenStack, o que é bastante importante, não só para a minha carreira neste momento, mas para o futuro. E é um dos requisitos da Canonical, é terem as pessoas, portanto, com o papelinho e dizerem que sabem, que também é bom para os próprios clientes deles. Yeah. Para além disso, a única coisa que eu fiz assim de interessante, estive a testar o novo PCI IDs para o Ubuntu. Saiu um pacote que vai atualizar, portanto, a informação do hardware quando nós escrevemos o comando lspci, que lista assim muito resumidamente o hardware que temos, porque foram reportados bastantes bugs e eles andaram a pedir ao pessoal que tem hardware mais recente para fazer uns testinhos. E realmente no meu caso encontrei um problema, porque ao que parece tenho um processador de um servidor, um processador Xeon. E pronto, foi um upgrade. Uma linha de comandos, fiz o upgrade ao meu portátil. Depois tens-me dizer quais são os comandos que eu quero fazer. Tenho aqui um Core 2 Duo que dava-me jeito que passasse a Xeon também. Posso, por acaso, uma das coisas que eu vou pôr é o link para o Launchpad, para os bugs, para o pessoal que quiser experimentar, tem lá as instruções de como experimentar e mandarem o feedback deles, que é sempre importante.
Pronto, isto foi as coisas com que eu tive assim ocupadas durante a semana. E tu, Tiago, o que é que tu andaste a fazer esta semana? Eu estive a fazer uma coisa contigo que tu te esqueceste de dizer, provavelmente para me deixares também ter algum tempo de antena, mas que foi, portanto, começou conforme já tinha sido planeado, pelo menos na minha cabeça, acho que já tinha partilhado isso no episódio anterior, mas que foi que começámos agora outra vez com disponibilidade mental para pensar no UbuCon Europe, e então temos aqui uma série de coisas que já aconteceram e que estamos a preparar outras que ainda vão acontecer. Aliás, amanhã às 9h30 tenho uma reunião com a Câmara Municipal de Sintra, exatamente eu e o Jaime, para oficializar uma série de coisas, mas aquilo que tenho a destacar que foi um sprint feito a meias, a trio, foi um terço. Fui eu, tu e o Gonçalo. E o Gustavo. Desculpa. Gustavo, não batizes o homem, depois tens que lhe oferecer um flare na Páscoa. Desculpa, Gustavo. Exatamente. Tivemos a fazer um sprint e tivemos a deixar a primeira versão ainda muito cheia de falhas e com lacunas de informação, porque também há coisas que nós ainda não dispomos, mas já deixámos no ar uma primeira versão do website da UbuCon Europe, que é importante como fonte de informação, porque aquilo que nos perguntaram muito na FOSAM quando nós falámos sobre o UbuCon Europe foi se tínhamos site ou não, se estava a funcionar ou não, portanto vai funcionar também como um repositório de informação. Portanto, e já agora faço também o apelo, vão visitar, nós vamos deixar o link e vão visitando com regularidade, porque provavelmente eu diria que numa cadência mais ou menos semanal há de haver alterações e acrescentos àquilo que é a informação disponibilizada lá. O site não é a única coisa que há para fazer, portanto neste momento temos muitas coisas para fazer. Das 3 páginas que eu tenho de tarefas, e eu sou o único que pode dizer para o Tiago, porque ninguém tem dúvidas, parte delas são exatamente relativas ao UbuCon. E todos os pares de mãos são bem-vindos, mas ainda há muito trabalho a fazer e estamos já também a encaminhar isso. Temos uma série já de outras coisas, não vou entrar em muitos pormenores porque também não quero levantar aqui as expectativas, mas eu tenho que acreditar em mim. O David sabe disso porque está envolvido também muito diretamente, pelo menos nesta fase, nestes processos iniciais. Portanto, amanhã vamos ter também uma reunião à hora de almoço também sobre isso. As coisas estão a andar, felizmente estão a andar. E pronto, porque daqui a nada estamos em outubro e as coisas têm que estar todas no ponto nessa altura. Portanto, eu estava só à espera que a FOSAM terminasse para poder ter disponibilidade também para avançar com isto. À parte disso, tive no fim de semana passado, já andava com esta ideia também há algum tempo e que vem sendo adormecida, que é, e eu partilhei isso aqui em podcast, quando a Canonical abandonou o projeto do Ubuntu Phone, o meu MX4 passou a sucedâneos do Android. Entretanto eu troquei de telefone e ele passou a ficar ali abandonado na secretária, à espera que eu pegasse nele, que eu retirasse de lá todo o conteúdo e que ele voltasse a ter um software justo, livre, ou pelo menos o mais livre que se consegue nesta altura. E então passei grande parte do meu domingo, porque não foi uma tarefa linear, a reconverter o meu MX4 em UbiPorts. Para mim foi interessante porque já há muito tempo que não usava o installer também da UbiPort, portanto é porreiro. Descobri que para flashar o UbiPort, e já agora também isto serve de exemplo para quem tiver a pensar nisso, se tiverem um telefone MX4 com Android, provavelmente e estou aqui a olhar para o Diogo para ele me corrigir se eu estiver enganado, mas a minha experiência foi, eu tive que instalar primeiro a versão Ubuntu da Canonical e depois tive que então fazer a migração ou a mudança para UbiPorts. Este processo não foi linear. Se eu fosse menos convicto, se calhar tinha desistido, porque de facto foi chato. Há o problema que já foi aqui falado muitas vezes dos cabos. Os cabos têm que ser sempre que nós temos, e não é um cabo mais caro ou mais barato, é uma roleta. O cabo de 70 cêntimos pode ser ótimo e o cabo de 4 ou 5 euros cheio de cordinhas à volta e não sei o quê pode ser fatela para aquilo que a gente precisa fazer. Portanto, tive que atinar com o cabo. Tive que usar a SP Flash Tool para fazer a conversão para Canonical, e isso requer uma porta USB 2. O USB 3 provavelmente, muitas vezes dá erros de comunicação e eu tive esse problema. Depois, para converter de Canonical para UbiPorts, tive que ir buscar o único computador que eu tenho em casa com 604. Também com portas USB 2, aí não arrisquei.
E nessa altura sim, foi linear. Agora, em 18 e com portas USB 3, minha gente, não estou a dizer esqueçam, mas é penoso. É penoso porque depois é preciso, troca o cabo, não arrancou em fast boot, não arrancou em recovery. O recovery arrancou, mas depois a imagem não carrega, mas depois é uma cambalhota do raio. Portanto, se estiverem a pensar nisto, e não sei se acontece com todos os telefones, ou se é só com este, mas se estiverem a pensar nisto, o meu conselho é arranja logo uma máquina com o Ubuntu 16, uma versão, eu usei um mate, mas qualquer um deve servir, um portas USB 2. E aí só tem que se preocupar com o cabo, que é uma coisa muito mais controlável. E sobre a questão de flashar primeiro com a imagem da Canonical, não tenho conhecimento nenhum disso, mas o telefone que eu flashei tinha já a imagem da Canonical, porque era um Ubuntu Edition de raiz, portanto quando eu comprei já trazia isso, mas sim, o MX4 para flashar, aliás, todos os telefones que eu flashei foi sempre com 1604, excepto alguns BQ Quaris E4,5 que funcionaram perfeitamente com 1804, mas quer o Fairphone que eu tenho, que eu flashei aqui há tempos, quer o Meizu Pro 5, o Meizu MX4, o Aquarius E5, quase os meus dispositivos todos têm flashado sempre, mas por coincidência numa máquina 1604. O único problema que eu tive uma vez foi com um MX4 precisamente, não era meu, que ficou num boot loop, e eu penso que foi por causa de usar o 1804. Acho que há ali uma coisa qualquer. Das coisas todas que passaram como problema, o boot loops não foi uma delas, felizmente. Mas estou curioso agora porque eu cheiro-me que nos próximos tempos hei de flashar novamente o meu tablet, o M10, para o Biports também. E vou ver se vou ter o mesmo. Não é ter certamente o mesmo problema, porque sei onde é que a coisa correu mal e tenho maior capacidade de corrigir. Mas estou curioso para saber se é um processo também assim rigoroso em termos dos procedimentos, ou se pode ser um bocadinho mais flexível no que toca à distribuição, a usar versões e portas USB, mas pronto. E tu, Diogo, mas espera. Eu portas USB acho que usei já a versão 3 também, sem problemas. Mas a gente quer ouvir falar de ti. Eu tive principalmente a descansar, também tive um bocadinho de FOSDEM flu, afetou-me mais no fim da semana e no fim de semana, então estive a visitar família e amigos e tal, também estive a acompanhar a situação da reforma de direito de autor, que após alguns dias de incerteza a respeito principalmente do artigo 13, a situação clarificou-se, não da forma que nós gostávamos, mas pronto. Basicamente o que aconteceu é que muitos editores e outros grupos industriais já não gostavam da versão que estava em cima da mesa durante a negociação do artigo 13, porque não era suficientemente extremista. Por exemplo, não excluía a responsabilidade, a proteção contra a responsabilidade legal para todas as PMEs e startups, só para aquelas que fossem mesmo muito, muito, muito pequenas e muito, muito recentes. E então, após negociações entre a França e a Alemanha, porque havia uma situação de impasse, a Alemanha cedeu, e em toda a linha, segundo a própria deputada alemã Julia Reda. E agora ficaram as propostas mais extremistas quer para o artigo 13, quer para o 11, e também a respeito do artigo 14 e do menos 14 e 16, eles estão a tentar também forçar ao máximo que se retire proteções aos autores, como por exemplo poderem, aliás, as plataformas da internet e as editoras serem obrigadas a fornecer dados de forma transparente para que os autores possam fazer uma negociação melhor das suas condições, ou a possibilidade de após os seus trabalhos não estarem a ser publicados e promovidos pelas editoras durante algum tempo, e já não lembro qual era o tempo, se era 10 anos, se era uma coisa assim do tipo, eles verem os seus direitos que tinham sido cedidos às editoras a retornar às suas mãos e poderem eles escolher outra editora ou publicarem eles próprios os seus trabalhos e assim poderem ganhar mais algum dinheiro com o seu trabalho. E as editoras e muitos governos, incluindo o francês e o português, estão contra esta possibilidade de haver alguma proteção para os autores em vez de ser só para as grandes editoras e para os grandes grupos industriais. Ok,
eu não sei se nós falámos aqui no ar que a Ansol e a D3 estiveram nos dias que anteciparam a FOSDEM a fazer contactos. Tu acompanhaste isso muito perto, mas fizeram contactos a alguns deputados europeus, os que os receberam, não é? Nem todos os receberam. Antes de continuares, deixa-me só fazer a ressalva que relembrar a malta que acredita e que ainda não desanimou que este ano é ano de eleições europeias. Portanto, não sei se vais falar agora sobre qual é que foi a resposta e o feedback dos deputados europeus, mas reforço que este ano é ano de eleições europeias. Para quem acha que não servem para nada, podem de alguma maneira inspirar-se. Vão ter essa possibilidade. A Paula Simões tem publicado no seu blog a forma como os deputados têm votado. Portanto, podem ir ao blog da Paula Simões acompanhar esses detalhes. E também podem ir ver o site mais recente lançado pela D3, que é para uma nova campanha contra o artigo 13, que é o artigo13.eu, e no qual vários criadores académicos manifestam as suas opiniões em formato de vídeo e com alguns textos muito curtos, e lá podem ver quais os seus motivos, porque é que os criadores estão contra esta proposta que os prejudica gravemente. Também podem lá assinar uma petição, pelo que eu apelo a que o façam, será benéfico para todos. Ok. Então e tu, Tiago, o que é que fizeste esta semana? Olha, eu também, ao contrário de vocês, eu não vim de lá com febre da FOSDEM. Eu fui para lá já um bocadinho doente, portanto fui eu que vos peguei a vocês todos. Exato. Tu, então. Eu também não. E, isso é uma cena para não ruim, mas tu és ruim. Eu sou dos maus. Qualquer Tiago é ruim, não é? Não, o ruim sou eu. Acho que ele está-te a referir a mim. Ruim deve ser. É só o carro. Mas também tive um bocadinho a ver algumas talks que eu, tal como vocês, não vi muitas talks lá, não consegui assistir a grande coisa. Achei que foi mais um momento para conhecer outras pessoas e conheci-vos a vocês, e acho que estar aqui a falar convosco já é um bom resultado disso. Eu, na verdade, estou-vos só a dar graxa, mas eu estou a gostar, podes continuar. Sim, por mim, vou lá. Temos meia hora, podes continuar, tens mais meia hora para. Sim, estive a ver algumas talks que eu achava que me interessavam pelo título, e vou continuar nessa demanda por muito tempo. São só 750. Exatamente, são só 700 e muitas. Portanto, e quais é que viste? Lá vi umas sessões sobre hardware, e eu agora não me lembro exatamente o nome das sessões, mas tinha a ver com como começar do zero um projeto de hardware, que software é que é necessário, etc. E vi mais outra de hardware que agora já nem me lembro do que era, sinceramente. E cá lembro-me que assisti a uma sobre o software Matrix, que eu por acaso não conhecia e fiquei a conhecer, gostei do projeto em si. Entretanto, já troquei algumas palavras sobre isso com o Tiago Carrondo, e já estivemos a falar um bocadinho sobre isso, e o que é que achávamos e o que é que não achávamos e o que é que ele já tinha testado, e pronto, e foi um bocadinho isso. Okay. Tenho mais duas coisas para dizer. Deixa-me só dar aqui o toque ao Tiago, ao outro Tiago, o nome que faltava, que é o James Shubin. Ele foi fazer uma apresentação sobre o MGMT Config. Basicamente ele estava a demonstrar como conseguia alterar a configuração, e aquilo era alterado em real time nos containers ou nos servidores em que aquilo estava a correr. Mas diz Tiago Carrondo, força. Tenho duas coisas para dizer. A primeira, e antes da gente avançar, tem que ver com o feedback dos nossos ouvintes. O episódio anterior gerou aqui alguma polémica, e eu prometi fazer aqui um esclarecimento sobre algumas das coisas que eu disse, e faço um esclarecimento porque não falei em nome de terceiros, mas falei sobre coisas que terceiros disseram, e a pessoa em causa, que eu não sei se quer ser identificada ou não, portanto vou continuar a não identificar, mas a pessoa em causa, e estamos a falar sobre
a troca de impressões entre mim e o Diogo sobre a personalidade do Richard Stallman, e acho que é só sobre a personalidade, porque em relação à competência técnica e à sua presença e àquilo que é o seu trabalho em relação ao software livre e à Free Software Foundation, ninguém questiona. Mas a pessoa que eu citei, não citando o nome, mas que eu citei, sentiu a necessidade de clarificar algumas das coisas, e provavelmente aquilo que terá acontecido foi houve uma má interpretação da minha parte, ou eventualmente um enaltecimento, não sei se é assim que se diz, de algumas das coisas que são menos convencionais. Portanto, de facto, o Richard Stallman é uma pessoa muito excêntrica, e acho que aqui, parte excêntrica, Diogo, não, aqui estamos bem, toda a gente concorda. Excêntrico, ok, excêntrico, muito, e pronto. Mesmo. E em relação a isto, queria só dizer que de facto se calhar terei sido eventualmente injusto nas palavras, também porque, e lá está, é sempre chato falar com pessoas que não estão para que possam corrigir na hora, mas está aqui feito um meia-culpa. A pessoa, eu tive alguns minutos ao telefone com a pessoa em causa, não com o Stallman, com a outra, e então clarificámos alguns pontos de vista, e pronto, e eu também disse, não te preocupes que eu no próximo episódio vou fazer justiça, caso esteja, vou fazer justiça àquilo que foi falado. Portanto, fiquei muito, muito agradado com o feedback que causou. As pessoas falaram bastante sobre isso, algumas para apontar o dedo a que não temos nada que nos meter na vida dos outros, e isso também é positivo e também é uma aprendizagem para nós, mas essencialmente porque de facto é bom sentirmos o feedback das pessoas e que aquilo que nós dizemos também, eu espero que influencie positivamente, mas que pelo menos de alguma maneira faça com que as pessoas pensem também e reflitam um bocadinho sobre o assunto, e acho que isso também é importante. Portanto, isto tem que ver com o esclarecimento, e acho que em termos de feedback, essencialmente é isto. Não sei se já agora no capítulo feedback dos ouvintes, se há mais alguma coisa a dizer. Eu acho que o Reddit está ao rubro, não é? Portanto, nós andamos à pera sempre. Agora nos últimos 3 episódios temos andado à pera, portanto o Reddit está ao rubro. Isto, Tiago, tu estás aqui mais abandonado, mas nós temos um, como é que se chama aquilo? Uma secção no Reddit em que a malta acusou-nos de sermos demasiado consensuais. Não foi lá, foi no R Portugal. Foi no R Portugal. Já agora, eu acho que vocês deviam fazer aqui uma revisãozinha de quais são os pontos de contacto para este fabulástico podcast, porque eu, como já tive a oportunidade de dizer descaradamente, eu não conhecia o podcast, até vos conhecer a vocês. Então estive aqui a par de ver algumas talks da FOSDEM. Estive a ouvir alguns episódios vossos, são muito bons. Olha, excelente opção. Eu agora estou só a dar graxa. Gosto do miúdo, pá. Continua. Não sei quem foi que o convidou, mas gosto do miúdo, pá. Fiquei assim com alguma vontade de primeiro de saber como nos contactar. Consegui encontrar o botãozinho de feedback no site, que eu acho que é o site oficial. O link mais importante é o do Patreon, porque nós queremos fazer fortuna e, portanto, o mais importante, esquece lá os feedbacks e os comentários, isso não serve para nada. Mas sim, depois ouvi-vos a falar do Reddit, tentei ir procurar, mas como comentar, nós não é assim, as nossas desventuras no Reddit é o pelour do David e do Diogo. Fui eu que um dia acordei e pensei assim, olha, vou fazer um post no R Portugal e ver no que é que isto está. E por acaso até deu bom resultado, mas entretanto não pus lá mais. Sabes o que é o R Portugal? Quem? Eu? Não sei. Sim. É basicamente... Pronto, então temos dois Tiagos. Não é, Reddit não é uma cena para Tiagos. O R Portugal é um subreddit do Reddit que é dedicado às pessoas de Portugal e às pessoas portuguesas. Acho que é o maior subreddit que existe. Digamos que é um subfórum dentro de milhares de subfóruns que existem no Reddit. Apesar de não frequentar muito o Reddit, conheço um bocadinho. Sei que normalmente é um sítio que é ótimo para discussão. É. Ódio, fel, bilis. Já ouvi algumas histórias vindas do Reddit. Há de tudo. Tens subreddits super fixe em que o pessoal é super chill. do subreddit do Tifu.
Sim. Não sei se vocês estão por dentro. Eu também ouço um podcast de uma rádio muito popular de manhã. Exatamente. Volta e meia fala nisso. Exatamente. Mas eu deixo a parte do Reddit para o David e para o Diogo, para eles se entreterem. Portanto, eu sou aquele velhinho a dizer isso das redes sociais. Eu sou assim, mas com o Reddit. Portanto, fui lá naquele dia, acho que não voltei lá mais. Tem que fazer não sei se tu tens mais atividade ou não. Não teve e porque também não tenho mantido aquilo vivo. Mas tenho que ir lá fazer outro post. Relembrar os nossos queridos ouvidos do Reddit. Que nós agora que temos neste episódio que falámos deles, é uma boa altura para ir lá outra vez. Exato. Mas pronto. Então, nós temos aqui umas perguntas preparadas para o Tiago, não temos? Onde é que elas estão? Nem por isso. Nem por isso. Nem por isso. Então, eu sei que há aqui uma bateria de perguntas, são 84 perguntas que nós temos aqui 85, preparadas. 85. Está-se a contar mal. Não, basicamente o que a gente quer conversar com o Tiago é o que é que ele achou desta experiência de ir à FOSDEM, se já tinha ido a algum evento deste tipo ou não. Foi a tua primeira FOSDEM? Foi a primeira FOSDEM, foi sim senhor. Eu já tinha visto que havia esse evento, já tinha visto há algum tempo, mas nunca tinha conseguido ter a disponibilidade temporal de ir, efetivamente. E posso dizer que a experiência foi positiva. Não foi bem aquilo que eu estava à espera. Nunca é. Eu estive recentemente numa conferência, que foi a DockerCon, em Barcelona, em dezembro. Essa sim foi a primeira conferência, digamos assim, que eu participei. Achei que foi uma coisa bastante grande, não tão grande como a FOSDEM, mas já com uma dimensão bastante considerável. Como foi o meu primeiro evento, e como vocês também sabem, foi mais ver que talks é que existem, tentar ir a todas, estar sempre presente e sempre a ver alguma coisa. Coisa que foi bastante diferente daquilo que eu fiz na FOSDEM, que acabei mais por conviver, por aproveitar para conhecer pessoas. Como eu disse já há bocadinho, estou interessado em entrar mais no mundo open source e achei que a FOSDEM era a oportunidade ideal para conhecer algumas pessoas e para conhecer alguns projetos e portanto foi mais isso que eu estive a fazer durante a FOSDEM. E foi uma experiência positiva. A FOSDEM é sempre um bom sítio para conhecer novos projetos que alguns deles eu fiquei naquela de como é que eu não conhecia já isto, como é que eu nunca tinha ouvido falar disto. Pelo menos para mim, eu cada vez que entro num subterfúgio novo ou em algum subdomínio no mundo da IT no geral, descubro que existe todo um novo mundo lá por baixo. E a FOSDEM foi uma coisa que não desiludiu absolutamente nada em relação às minhas expectativas nesse âmbito. E realmente há muita coisa que existe que eu gostaria de conhecer, mas infelizmente todos temos tempo limitado. Não dá para conhecer tudo e deixa sempre aquela pequena frustração a esse nível. Então, e houve algum projeto que te tenha assim saltado mais à vista, digamos, ou algum projeto que tenha assim deixado mais espantado, no sentido de, como tu próprio estavas a dizer, que como é que eu não conhecia isto, ou digamos assim de uma maneira muito resumida, qual é que foi o teu projeto favorito que descobriste ou que viste lá na FOSDEM? Aquilo que eu realmente achei que, como é que eu não conhecia isto, a nível de hardware open source. Eu não tinha... Sabia que existia, mas não tinha conhecimento absolutamente nenhum. Software open source. Gostei de ver o Pine 64, principalmente o Pine 64 achei um projeto que fiquei mesmo, como é que eu não conhecia isto? Porque aquilo tem dimensão suficiente para eu gostar de conhecer aquilo, não é? E houve muita coisa que me interessou a nível de hardware principalmente, porque eu estudei Engenharia Eletrotécnica e então primeiramente estava mais aproximado do hardware em si do que do software. O software apareceu-me depois e então ficou-me aquele bichinho, gostava mesmo de recomeçar a brincar com Arduinos e coisas assim do género e depois quem sabe até fazer algum hardware open source. Acho que era uma coisa muito gira de se fazer, mas pois vamos ver quando. Chegaste a ver a bancada do MicroPython?
vi a bancada do MicroPython, fiquei com alguma vontade de experimentar aquilo. Também eu agora uso bastante Python. E gostava imenso de experimentar aquilo. Tenho algumas dúvidas, sinceramente, se realmente se não estamos a usar a ferramenta errada no âmbito errado, mas é uma questão de experimentar, não é? Ok. Epá, eu fiquei bastante curioso, mas fiquei também um bocado a pensar em certos produtos que eles têm, qual é que é a utilidade daquilo. Porque há uns assim com uns ecrãs muito pequeninos, há outros que mandam uns LEDs, pronto, aprendes a programar, mas depois também não vais fazer muito mais com aquilo. Agora, uma das coisas... É mesmo essa a ideia. Pois, eu acho que é essa mesma a ideia, mas uma das coisas... Se for só se a ideia for só aprender a programar, já é aprender a usar aquilo como entry point neste mundo. Já é uma coisa muito boa, porque é um bocado isso também o objetivo do Raspberry Pi, também é mais um propósito educativo, não tanto um propósito de ser como a gente usa uma board para quase computação genérica, usamos aquilo para tudo e mais alguma coisa, mas o objetivo de quem criou aquilo é aquilo ser usado em escolas para fins educativos. Exato. Eu tenho uma pergunta. Foi da minha imaginação ou eu vi-te com um saquinho na mão aquela espécie de Home Assistant IKEA, ou seja, que é uma coisa que levas para casa para montar. Tu levaste aquilo para casa ou só estavas a fazer perguntas, Tiago? Aquela bordezinha. Não sei se me expliquei bem. Foi o outro Tiago. Foi o outro Tiago. Tiago Maurício. Tiago Maurício comprou uma board. Sim. Ok. Sim, já não me lembro qual era a board, mas era não é, acho que não era um Home Assistant. Estavam ao lado da banca da Free Software Foundation Europe e do LibreOffice. Mesmo, eu também não me lembro do nome deles, mas PS Lab. Então, era isto. Eu creio que aquilo era uma board genérica de desenvolvimento que tinha um bocadinho de tudo. Sim. Então, e depois tinha uma coluna embutida, não era embutida, mas era... Não, eu ia perguntar ao Tiago se ele tinha chegado a ir ver alguma talk e se alguma delas tinha interessado particularmente. Sim, foi aquilo que eu disse. Fui ver uma talk sobre hardware. Gostei bastante de ver genericamente como é que tu consegues pegar desde a parte de desenho do hardware em si, desenho, prototipagem, depois produção, porque hardware não é propriamente tão fácil de meter as mãos como software, principalmente quando queremos coisas um bocadinho mais complexas. Temos de desenhar as boards, mandar imprimir as PCBs, é uma coisa que demora um bocadinho mais, exige um bocadinho mais de tempo, de testes, de dinheiro, e gostei de ver como é que se pode concretamente começar numa ponta e acabar noutra e ter alguma coisa feita no fim. Outra talk que também vi foi aquela que eu penso que todos nós vimos na sala, no auditório principal, na Jason, do Mad Dog. Sim. E acho que essa ninguém faltou. Ninguém faltou. Faltei eu, Sim, infelizmente. Pois foi o David. Mas o David esteve lá em letras. E já viste depois? Exatamente. É verdade, estava lá o teu nomezinho. Sim, senhora. Fiquei muito contente de ver o meu nome nos agradecimentos. E já viste a talk depois? É isso que eu estava a ver agora, porque já saiu? Eles estavam com os problemas... Há que tempos? Já saiu? A do Mad Dog não. Não. A do Mad Dog estava com problemas técnicos. E eu acho que eles não conseguiram resolver os problemas porque ainda não está... não foi uploadada. Portanto, eu acho que vai ser para esquecer a gravação disto, infelizmente. Eu tenho fé. Vamos ver. Mesmo com má qualidade, eu acho que valia a pena ser libertada. Sim, também acho que sim. Não sei qual é que é o tipo de problemas técnicos que eles têm, mas... Acho que era do som. Pelo menos pela última coisa que eu vi lá no IRC deles a falar era que estavam com problemas no som do Mad Dog Hall. E portanto sem som também não faz assim muito sentido. Pois, sem som não. Sem som, sim. Com som, com ruídos e não sei o quê, eu fazia o sacrifício. Pois. Agora, sem som de todo é mau. É tramado. É tramado. É complicado. A outra que eu vi foi também a talk depois dessa, que foi dos números. Para quem vai à FOSDEM pela primeira vez é sempre giro ver aqueles números. É impressionante. Sim. Um encerramento, sim. E deve ser bastante engraçado. Eu gostava de ter feito como tu e estar lá a ver a montar toda a rede
Aquilo deve ser academicamente deve ser interessante. Não sei, eu gostava de ver como é que funcionam os bastidores numa coisa deste tamanho. Mas pronto, fica os bastidores, para uma outra vida. Os bastidores numa coisa deste tamanho estão todos abertos completamente, porque isto é um evento que é montado em 2 dias, só para funcionar 2 dias, e é montado em meio-dia. Portanto, os cabos estão todos ao pendurão, anda tudo assim mal montado. O Tiago já mostrou aqui uma fotozinha. Desconhecia. Uma fotozinha bonita. Não vou voltar a falar sobre isso. Uma fotozinha bonita de como aquilo é montado. Portanto, é de veras interessante. E se tiveres tempo e vontade, e acho que vale a pena voluntariar para fazer a montagem disto, pelo menos uma vez na vida. Acho que é muito engraçado. Eu não sei se tu viste, mas cheira-me que não. Há uma das coisas que eu acho mais impressionante é a assinatura de chaves. Eu ouvi falar disso por alto durante a FOSDEM e voltei a deparar-me com isso já cá que havia esse evento lá. Mas não, explica um bocadinho já agora para os nossos ouvintes. Isto basicamente o pessoal para utilizarmos as chaves PGP, nós precisamos de trocar chaves uns com os outros e de verificarmos a assinatura para sabermos que de facto a assinatura pertence àquela pessoa. A assinatura da chave, né? Atenção, não somos nós que assinamos digitalmente com não é de punho. com a chave. Não é de punho. E o que acontece ali é que há uma troca e verificação de chaves em que basicamente há 2 filas na mesma direção, mas em sentidos opostos, em que as pessoas vão vão trocando as chaves e verificando as chaves uns dos outros. Desculpa, agora que tu estavas a dizer-me isso, eu lembro-me agora, acabei de me lembrar que eu vi essa fila e na altura lembro-me de pensar, estes tipos estão com papéis na mão, mas o que é que se passa aqui? Isto é alguma macumba estranha que está aqui a acontecer. E eu na altura estava sozinho é uma espécie de speed dating, mas é um speed foi é um na altura speed em que eu signing. fui fazer a certificação e então estava sozinho e não vi lá, não me apeteceu não, estava com um bocadinho de pressa. E então não parei lá para perguntar, mas agora que falas nisso faz todo o sentido. Pronto, é impressionante porque é uma quantidade enorme de gente a fazer isto e as filas são gigantescas e é uma das coisas que é engraçado ver na FOSDEM. Tu já fizeste isso, Diogo, alguma vez? Na FOSDEM não. Há contacto físico? Pá, depende. Questões de germes e não sei o quê pode ser problemática. Tanta gente a contactar com tanta gente. Tens que olhar para a pelo pessoa. menos a falar frente a frente com as pessoas. A febre da FOSDEM pode estar explicada, atenção. FOSDEM Flu. O pessoal do Ubiports, quase toda a gente ficou com FOSDEM Flu. Aliás, não houve Q&A porque o pessoal estava doente. Foi incrível. Enfim. Mas Tiago, mas é normal, muita gente junta no mesmo sítio e é espalhar-se. Áreas muito saturados todas. também, sim. É propício. Tiago, estavas a dizer que foste fazer uma certificação também? Fui fazer uma certificação. Eu não tenho propriamente certificações e achei que era giro aproveitar a FOSDEM para fazer a minha primeira certificação. Qual foi? Na altura fiquei com algumas dúvidas sobre o que é que havia de fazer. Escolhi fazer uma certificação nas ferramentas de DevOps. Eu essencialmente fiquei muito curioso para saber como é que se faz uma certificação relacionada com DevOps. Para quem trabalha diretamente na área, isto é uma coisa que eu acho que é muito difícil de saberes tudo o que há para saber em DevOps. Ou tu tens 15 anos de experiência e já trabalhaste com tudo e mais alguma coisa, ou então, esqueçam lá. Mas foi uma coisa positiva. Não digo a certificação em si, mas a parte do estudo, porque eu acabei por ter que ver algumas ferramentas, algumas conhecia, outras nem por isso. E pronto, a parte da conclusão do resultado do exame, não sei o que é que vai de lá sair, estou com alguma esperança, mas essencialmente aquilo que eu trago de lá foi a parte de verificar, de conhecer outras coisas, outras ferramentas e de estudar um bocadinho. Forçou-me um pouco a conhecer alguma coisa que eu não tenho contacto no dia a dia.
Eu não sei se há mais alguma coisa que queres acrescentar, Tiago, da FOSDEM, porque nós também estamos curiosos de ouvir como é que foi o Config Management Camp. Então Sim. vamos passar a esse. Houve algumas talks que eu vi lá. Uma delas, para o Diogo, de certeza que iria adorar, que foi os 100 anos do Config Management. Aliás, 100 anos de infraestrutura. Foi esta talk dada pelo Steve Trogot. Acho que disse o nome bem. Ele também não ouve. Não conheço. Se pensas tu. Como é que ele descobriu? Como é que ele descobriu a idade do Diogo? Como é que sabes que ele. Já disseste. Ainda estou. Mas foi uma talk interessante. Foi em termos de história dos computadores no geral, não é? 100 anos de infraestrutura. Isto começou mesmo na altura em que era difícil ter acesso a computadores. E passou toda a história de como é que se fazia, de como é que se configuravam as coisas na altura, como é que apareceu a necessidade de haver ferramentas de configuração, etc, etc. Foi uma talk engraçada. Outra talk que eu também assisti, que eu gostei bastante, foi de uma senhora que se chama Charity Majors, e que começou a falar, o grande mote da talk dela foi fazer debug em produção, ou testes em produção. Que é assim uma... Eu depois no fim eu falei com ela, disse-lhe que achava que gostei muito da talk dela, mas que achava que aquilo foi um bocadinho o equivalente a clickbait das talks. A senhora era bastante disruptiva na forma de falar. Ela falava como uma pessoa, usava muito jargão e dizia coisas como testar em produção. Eu pessoalmente gosto muito das pessoas que usam jargão para falar nas talks, porque dá-me impressão que não estão ali com bullshitting, a contar histórias, e dá-me ideia que soa uma talk mais apaixonada, com mais energia. Eu pessoalmente gosto disso, mas obviamente que aquilo era um bocadinho clickbait, não era testar em produção no sentido de testar, era muito em termos de observar e monitorizar os sistemas. A/B testing? E quê? A/B testing? Testes AB? Não é esse nível de testes, não é os testes convencionais. Ela, quando diz testar em produção, se existir algum problema muito corner case, e tu queres testar, normalmente aquilo que acaba por acontecer na maior parte dos sítios é tu tentas replicar o problema, tentas encontrar qual é o corner case que vai gerar aquele problema num ambiente de testes ou num ambiente de staging, tentas fazer 30 por uma linha para conseguir obter aquele caso específico que só aconteceu uma ou duas vezes, e o que ela diz é isso é uma perda de tempo. Essencialmente, e aquilo que nós devemos ter é ferramentas para conseguir ver exatamente o que é que aconteceu com aquele pedido em produção. Portanto, ter uma monitorização dos sistemas, não a nível de métricas já processadas, mas ter observabilidade por exemplo, conseguires ver cada pedido, o que é que se passou com este pedido, quanto tempo é que levou, qualquer exceção de ter o stack trace, e conseguir ao nível do request conseguires fazer drill down e fazer investigação do que é que se passou. Portanto, na verdade, em termos de corner cases, normalmente e obviamente é mais fácil veres as coisas em produção, onde as coisas estão a acontecer, até porque há certas coisas que só em produção é que acontecem. Obviamente que não é usar o mote que ela disse de testar em produção, considero que isso é uma absurdidade, dito assim desta maneira, mas é ter as ferramentas certas para conseguir apanhar as coisas estranhas em produção. Dito assim, resumidamente é isto, mas gostei muito da talk dela. Ok, e creio que estamos já quase a chegar ao fim deste episódio. É sempre assim quando temos convidados.
Já não tínhamos, era um convidado há muito tempo. Já não tínhamos, já não. Muito obrigado ao Tiago. Entretanto, temos ainda aqui mais um desafio. Se calhar também podes participar, Tiago. Eu e o David estivemos a conversar esta tarde e estávamos a discutir ideias sobre coisas para fazerem online com a comunidade, e, utilizando as ferramentas de streaming e de interação que nós temos estado a usar e a testar. E a ideia era se calhar passar por fazermos aqui uma sessão em que ensinávamos, em que orientávamos as pessoas a testar, por exemplo, a próxima release do Ubuntu. Na semana que vem, penso que é a semana que vem já, o 19.04 vai entrar em Feature Freeze e vai ser feita a primeira semana de testes. Portanto, se calhar era uma boa oportunidade para fazermos esse tipo de coisas. Não achas, David? Sim, concordo plenamente. Acho que a sessão vai passar um bocadinho por... para já fazermos a marcação das horas e do dia, né? Provavelmente vamos falar disto com a nossa comunidade do Ubuntu no Telegram, para começar. Se mais alguém estiver interessado e não estiver no Telegram, podem mandar-nos o e-mail, tem o nosso e-mail de contacto no nosso website. Mas resumidamente vai ser nós a falarmos com as pessoas no Telegram ou via Telegram e Mumble. Ainda não temos bem assim o formato feito. Sim. Mas basicamente ajudar as pessoas a dar aquele primeiro passo para fazerem testes e para começarem a dar o feedback sobre os testes que fazem. Portanto, provavelmente uma das coisas que vai acontecer é, primeiro, onde encontrar a informação. Portanto, que teste é que eu posso fazer, o que é que eu posso correr. Criar conta, provavelmente, no Launchpad, que é onde o desenvolvimento do Ubuntu é feito. Ir à caça dos bugs, ir à caça de coisas para serem testadas e testar coisas genéricas para começar, para depois as pessoas que tiverem mais interesse e quiserem continuar a contribuir já vão ter uma base para conseguirem fazer outras contribuições, fazer o report de bugs e fazer esse tipo de coisas. Isto é uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer, não é preciso ter grandes conhecimentos de informática nem nada dessas coisas, pelo que é uma porta de entrada bastante boa para quem quer começar a contribuir e quer perder um bocadinho da vergonha de contribuir. Eu costumo dizer que os portugueses são tão bons a reclamar e a queixarem-se que a tarefa de reportar bugs é ótima para nós, nós portugueses. É verdade. Também acho que sim, acho que é o ideal. E se quiserem contribuir dessa forma, digam qualquer coisa, deem-nos feedback para a gente saber se há interesse ou não. Podem mandar e-mail, podem ir ao Telegram, há várias formas de entrar em contato connosco. Eu quero fazer já um pedido. Reforcem bem a parte de criar a conta no Launchpad, porque depois quando ou vocês ou quando alguém fizer uma sessão sobre tradução, as contas do Launchpad já lá estão e isso depois é meio caminho andado para seguirem, tal como o David estava a dizer, fazer outras tarefas. Eu estava à espera que ele falasse na tradução, não falou, tenho que falar eu, porque há sempre muitas strings por traduzir na língua portuguesa. E é sempre uma tarefa também feita por pessoas que não têm que ter necessariamente conhecimentos técnicos. Olha, também pensar na comunidade, quero lembrar que temos ainda os códigos de desconto, quer da LibreTrend para as LibreBoxes da LibreTrend, que tem um desconto bastante interessante de 150€, que podem obter usando o código de desconto PUP150. E também temos o código de desconto para os Slimbook, os nossos, do quais somos também fãs. O código de desconto do Slimbook, como é muito complicado de dizer, tem que ir ver ao nosso site. Não vais dizer hoje? O código de desconto do eu Slimbook. não acho muito difícil de dizer. É fácil. Então, Tiago, deixa-me ver aqui já. Força, Tiago. Que eu não tenho isto aqui aberto. Parece que os programas de rádio em que os músicos dizem o trânsito e não sei o quê, são convidados e depois dizem o trânsito. Exato. É o DTO Porte 394578. É lá, muito bom. Não é difícil. Tem jeito para a coisa. Olha, Tem jeito para a coisa. a gente não se põe a pau, ele fica com o nosso lugar. Exato. Pronto, e se quiserem comprar uma LibreBox ou um dos modelos da Slimbook, podem usar esses códigos de desconto e obtêm algum desconto. Nós não ganhamos absolutamente nada com isso, apenas estamos a dar um benefício à comunidade e a ajudar projetos em que acreditamos.
E David, onde é que o público pode encontrar-nos? O Tiago já perguntou isso hoje. Podes ajudar-nos a saber onde é que os potenciais ouvintes nos podem encontrar online? Ora bem, Tiago e caros ouvintes, vocês podem encontrar o podcast Ubuntu Portugal no nosso site, em podcastubuntuportugal.org, onde podem também encontrar links para os nossos feeds e instruções para como subscrever o podcast com a vossa aplicação de podcast preferida. Se nos quiserem contactar diretamente, podem mandar um e-mail para contactos@podcastubuntuportugal.org e também para o nosso próprio website, que me esqueci de referir, podem encontrar links para as redes sociais ou usar o formulário de contacto também, para nos contactar diretamente. Se quiserem encontrar a comunidade Ubuntu Portugal, onde provavelmente vai acontecer o evento de fazer ou ajudar as pessoas a contribuírem para o Ubuntu, estamos no Telegram, em Ubuntu-PT, e também podem nos encontrar em ubuntu-pt.org, ou no Twitter ou no Facebook. Não esquecer que já estamos em fevereiro e que já estamos em Hora Ubuntu, e a Hora Ubuntu vai ser no dia 21. Não temos tempo para muito mais, mas vai ficar um link para a Hora Ubuntu e para o encontro no Saloon, mas só para que guardem a data, dia 21, portanto é no dia em que isto sair, na próxima quinta-feira. Portanto, espero ver-vos a todos, ou a quem puder estar presente lá. Exatamente. Pronto, e resta dizer que o show é produzido pelo David Negreira, Diogo Constantino e Tiago Carrondo, editado pelo Alexandre Carrapiço, dos Thunder Cloud Studios. Se quiserem contratar os Thunder Cloud Studios para editar também o vosso podcast ou para capturar som, podem enviar um e-mail para thundercloudstudios@gmail.com. E até o próximo episódio. Até à próxima! Até à próxima! Bye bye!